Bebê Rena é uma nova série da Netflix que está dando o que falar. A série é baseada em fatos reais. Tudo se resume em eventos turbulentos que Richard Gere passou há alguns anos atrás. Mas o que mais chama a atenção na série é o fato de que o ator principal é o autor da série. Ele é o cara que viveu todas aquelas coisas horríveis que vemos no seriado. Na série podemos ver de tudo, desde uma stalker obcecada até um homem abusador. A série é muito boa, mas também é muito pesada. Eu a considero um baita gatilho, e aconselho a quem ainda não viu que não a veja sozinho. Antes de tudo, eu vou pedir rapidinho que você se inscreva no canal e deixe o seu like para estar ajudando no nosso crescimento. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa história chocante. Richard Gere nasceu no dia 11 de maio de 1989. Ele viveu sua infância na Vila Walsh, na Escócia. Richard é um escritor, ator, diretor, roteirista e comediante. Foi ele que fez o maravilhoso trabalho na série Bebê Rena. Na série, Richard interpreta o personagem Donnie, e para facilitar eu vou chamá-lo assim, até porque tudo o que acontece na série aconteceu com Richard na vida real. Donnie trabalhava em um bar em Londres. Em 2015, uma mulher entrou nesse bar. Donnie notou que a mulher estava triste e cabisbaixa. Com um gesto de gentileza, Donnie ofereceu uma xícara de chá para ela. Essa mulher na série se chamava Marta. E para não ficar chamando ela de mulher o tempo todo, eu vou chamar ela de Marta também. Digo isso porque o autor da série não revelou a verdadeira identidade dessa stalker. Marta não queria aceitar o chá, pois alegou que estava sem dinheiro para pagar. Donnie então disse que era por conta da casa. Marta ficou muito, mas muito feliz com aquilo. E Donnie, após reparar que seu gesto de gentileza melhorou o humor dela, decidiu puxar assunto com Marta. Bom, depois disso Marta passou a ir lá no bar todos os dias. E no começo parecia ser algo normal e saudável. Richard gostava de ter a companhia dela no bar. Ele também era um cara sozinho, e para ele aquilo era apenas o início de uma amizade. Todos os dias Marta chegava no bar dizendo que não tinha muito tempo para ficar ali, mas acabava ficando horas conversando com Donnie. Ela dizia ser advogada, e sempre chegava contando diferentes histórias com seus colegas de trabalho. Donnie passou a se incomodar quando viu que Marta estava se metendo demais em sua vida. Algo que era só uma conversa no bar em que ele trabalhava, passou a ser em Marta aparecendo de repente em outros lugares que ele costumava frequentar. Além de trabalhar no bar, Donnie também fazia show de stand-up. Ele era comediante e tentava crescer naquele ramo. Mas ingressar nessa carreira não estava sendo nada fácil para Donnie. Era difícil ele atrair interesse da plateia e tirar risada dos espectadores. Certo dia, Marta apareceu no seu show, e lá, ela começou a chamar a atenção dos outros para ela. De alguma forma muito estranha, Donnie conseguiu fazer com que a aparição dela beneficiasse seu show. Naquele dia, Donnie ficou extremamente feliz e agradecido a Marta. E quando seu show havia acabado, Marta foi até ele. Nesse dia, Donnie percebeu que Marta tinha outras intenções com ele. Donnie até tentou dizer para ela que ele não poderia correspondê-la da forma que ela queria, mas ele teve muito cuidado para que não a magoasse. E todo aquele cuidado só fez com que Marta criasse mais esperança. Depois desse dia, tudo foi de ladeira abaixo. Marta começou a aparecer em todos os lugares que Donnie costumava ir. Além disso, ela também conseguiu o e-mail dele e passou a mandar inúmeras mensagens para ele todos os dias. Para vocês terem noção, no final de tudo, Donnie se deu conta de que Marta havia enviado para ele mais de 41 mil mensagens durante os anos que ela o stalkeou. E quando ela conseguiu o número de celular dele, deixou 350 horas de mensagem de voz. Eu fiquei chocada em saber disso, porque ela aparentemente mandava as mensagens sem ser respondida. Fico pensando nos diferentes assuntos que ela devia falar com ele, e na série a gente consegue ter um pouco de noção sobre o que ela mandava para ele. Era um misto terrível de sentimentos. Uma hora ela o amava incondicionalmente, já outra hora ela o odiava com todas as forças. Teve horas dela expressar sua extrema possessividade sobre ele também. Eu realmente não consigo entender como ele teve cabeça de não responder ela. Acho que qualquer pessoa numa hora acabaria perdendo a cabeça e falando um monte de coisas pra ela. Essa perseguição durou anos. Marta aparecia em todos os lugares, até mesmo na casa dele ela ia. Na série conta sobre um caso que Donnie tinha com uma mulher trans. Ele tentava a todo custo fazer com que Marta não descobrisse sobre sua relação,
pois tinha medo do que ela pudesse fazer. Mas Marta acaba descobrindo e as coisas tomam um rumo bem ruim. Essa é uma parte da série que Richard não revela se realmente é verdade ou não. Na série, Marta acaba chegando no bar em que Donnie trabalhava e pega ele e a tal namorada tendo um encontro. Naquele momento, Donnie não estava trabalhando. Marta chega fazendo maior escândalo, xingando e ofendendo a mulher que Donnie tanto tentou esconder dela. Marta perde completamente o controle e acaba agredindo a moça na frente de todo mundo. Foi depois desse incidente que Donnie resolveu finalmente dar queixa dela. Assim como mostra na série, no evento real a polícia meio que ignorou a reclamação de Richard. Eles acharam que uma mulher não poderia oferecer perigo para um homem, então meio que houve um descaso da parte das autoridades. Na série mostra que com o tempo Donnie consegue que a polícia finalmente faça alguma coisa. Porém, não foi assim que aconteceu na vida real. Para Donnie finalmente tomar a iniciativa de ir até a polícia demorou muito. Na série fala que ele demorou 6 meses, e isso já é considerado muito tempo. Mas na verdade, Richard só foi à polícia depois de 2 anos. Aí a gente se pergunta, por que ele demorou tanto para reagir? Se a Marta fazia tanto mal a ele, por que ele não foi logo dar queixa dela? Eu consegui ter a minha resposta quando assisti o episódio 4. Nesse episódio, a série volta um pouco no tempo. Cerca de 5 anos para ser mais exata. Nesse episódio mostra o início da carreira dele como comediante. Foi bem desastroso. As pessoas o ignoravam e parecia mesmo que ele estava passando vergonha. Tudo muda quando ele conhece um escritor da indústria de televisão. Esse cara começa a ajudar Donnie sobre como atuar e se comportar no palco. Além disso, os dois passam a sair junto para beber. De repente, esse escritor dá uma sumida, e a ajuda dele com os shows também some. Donnie então começa a fazer cursos para melhorar sua performance. E lá, ele conhece uma jovem que passa a ser sua namorada. Nessa época, ele estava começando a preencher o vazio que o escritor havia deixado nele. O tal escritor encheu Donnie de esperança. Ele sempre o elogiava e dizia que Donnie tinha um grande futuro. Disse até que os dois poderiam trabalhar juntos. Ele foi a única pessoa que acreditou nele no meio de um monte de críticas ruins. Por isso, o sumiço dele mexeu tanto com Donnie. Certo dia, Donnie recebeu uma ligação. E quando ele atendeu, viu que era o tal escritor. Gente, eu vou chamar ele assim de tal escritor porque eu não consigo me referir a ele nem com o nome que deram na série. Eu sei que é apenas uma pessoa atuando, mas ver aquelas cenas mexeu muito comigo ao ponto de eu sentir nojo do cara que estava atuando. Isso realmente aconteceu, sabe? Não foi algo fictício. Vale lembrar que Richard não revelou a identidade desse escritor para preservar ele e tudo mais. Bom, voltando à história. Donnie ficou super, ultra, mega feliz quando recebeu a ligação desse cara e os dois marcaram de se ver. Obviamente, Donnie foi ao encontro dele com expectativas de trabalho, mas o cara queria outra coisa. Os dois conversaram e beberam, mas quando Donnie pensou que finalmente iam falar de trabalho, o cara aparece oferecendo entorpecentes para ele. Nessa parte da história eu já maldei logo e vi que coisas ruins poderiam acontecer mais pra frente. Donnie acaba aceitando a usar com ele. Um pouco antes dele desaparecer, mostra os dois entrando em um banheiro no bar em que eles estavam bebendo, e lá o escritor tira do bolso uma substância em pó para eles usarem. Ele fica convencendo Donnie a ter coragem e tudo mais até que ele finalmente aceita. Acho que nesse momento ele viu que tinha um certo poder sobre Donnie. Donnie queria muito crescer naquele ramo e para isso ele faria tudo que o escritor pedisse. Tanto que em uma das conversas deles, Donnie pergunta por que as pessoas que ele agenciava tinham tanto sucesso. E nessa hora ele responde que elas tiveram sucesso porque elas fizeram tudo o que ele mandava. Os dois usaram a parada doida lá e logo começaram a viajar. Nessa parte da série mostra os dois completamente anestesiados. Parece que nada era capaz de atingir os dois naquele momento. Donnie de repente começa a passar mal. Ele começa a sentir falta de ar e se arrasta no chão. Esse momento da série é um baita gatilho. Eu não recomendo que ninguém veja essa parte sozinho porque eu fiquei abalada demais. O cara aproveita a vulnerabilidade de Donnie e a b*** dele. Donnie começa a vomitar e a chorar. A reação que ele teve foi muito inesperada pra mim. Ele chora e começa a pedir desculpas. Eu fiquei em dúvida se a série quis mostrar que ele estava confuso sem saber o que realmente havia acontecido ou se quis mostrar que ele estava triste por ter reagido daquela forma, como se o que tinha acontecido fosse uma coisa normal, como se a culpa fosse dele. E isso é assustador, pois muitas pessoas que passam por isso devem realmente achar que a culpa daquilo está acontecendo são delas. Depois disso, Donnie não para de ir ao encontro desse cara, e os encontros deles ficam cada vez mais intensos. O cara sempre apresentando
drogas novas para ele e ele aceitando. Sempre que Donnie ia na casa dele, ele levava um roteiro para o tal cara ler. Só que o cara ignorava o roteiro e já ia logo oferecendo bebidas e drogas para ele. Esses encontros aconteciam sempre no final de semana, e quando a semana se iniciava, o cara tratava Donnie com desprezo e dizia que ele tinha muito a melhorar, e eles ficaram nessa há um bom tempo. Nessa época, Donnie estava morando na casa de sua namorada, e ela acabou terminando com ele por conta dessas idas dele até a casa desse cara. Donnie começou a ficar cansado daquela situação e passou a perceber que o cara estava usando ele. Ele começou a se sentir enganado. Na última vez que Donnie foi lá, algo terrível aconteceu. Os dois se ligaram, mas algo estranho estava fazendo com que a loucura da droga fizesse Donnie reagir de forma estranha. Donnie começou a querer ir embora e dizer que não queria mais aquilo, mas o cara tinha um controle muito grande sobre Donnie. E nessa parte eu consegui notar que ele não usava a mesma quantidade de entorpecentes que ele dava para Donnie. O cara sempre usava menos. Dessa forma, ele conseguia fazer suas perversidades sem deixar que nada saísse do controle. Ele convenceu o Donnie a beber uma coisa que faria ele melhorar, mas na verdade aquele líquido era mais droga. Depois disso, Donnie perdeu completamente os sentidos e o cara o estuprou. No outro dia, Donnie acordou atordoado. Ele foi tomar banho. E naquele momento ele sentiu uma dor terrível e se deu conta do que havia acontecido. Na série mostra Donnie gritando de dor no banheiro. E assim que o cara escuta o grito dele, vai até a porta e bate. Donnie abre a porta muito confuso e o cara abraça ele. Nesse ponto mostra que Donnie era submisso a ele. Donnie ainda ficou lá na casa dele durante 3 dias. E depois que ele foi embora, não voltou nunca mais. É nessa parte da série que tudo se esclarece. A gente passa a entender o porquê Donnie se comportava daquela forma com Martha. A turbulência psicológica de Donnie faz com que uma pergunta que Martha faz a ele comece a fazer sentido. Martha faz essa pergunta para Donnie mais de uma vez na série. Alguém te machucou, não foi? Acho que é por isso que ele queria ela por perto, porque mesmo sem ela saber de nada, ela sentia que tinha alguma coisa de errado com ele. Em um dos inúmeros recados que Martha mandou para Donnie, ela conta o porquê dela ter dado o apelido a ele de Beberrena. Quando ele escuta esse áudio, ele percebe o porquê dela ter aquele comportamento estranho. Ela também havia passado por isso. Ele percebeu que ele era uma pessoa tão vulnerável quanto ela. Chega em um ponto que tudo na vida dele estava arruinado. Martha tinha conseguido fazer muitos estragos. A única coisa que ele ainda podia tentar salvar era o seu stand-up. Mas no show, ele acabou perdendo a paciência com a atitude da plateia e fez algo que eu jamais imaginei alguém fazer. Donnie acaba contando tudo o que estava entalado dentro dele para um monte de gente desconhecida. Ele jogou tudo no ventilador. Falou sobre o e sobre a Martha. Uma pessoa que estava assistindo gravou tudo o que ele disse. E foi aí que a vida dele teve uma grande reviravolta. Na série mostra que Martha ficou um bom tempo sem aparecer, mas quando ela apareceu, voltou muito pior do que antes, e passou a assediar até mesmo os pais dele. Tudo vira uma confusão até Martha ser presa, mas isso só acontece na série, pois na vida real Richard não insistiu em ir até a polícia. Ele tinha uma grande empatia por ela, e além disso, ele meio que se sentia culpado pelas coisas terem ido tão longe. No início de tudo, Donnie a levou em casa algumas vezes, e isso deu a Martha a esperança de existir alguma coisa entre eles. Richard não conta como realmente ficou a relação deles, mas acho que eles se resolveram de alguma forma. Surgiu recentemente uma mulher dizendo ser a Martha da vida real. Essa mulher deu entrevista e tudo. Só que na entrevista ela alega muitas coisas ou quase tudo. Essa mulher se chama Fiona Harvey e diz que na verdade ela que foi assediada e negou um monte de coisas. Bom, eu realmente acho ela bem semelhante às características da atriz. O Richard não disse nada a respeito disso, se ela é ou se não é a Martha a quem a série se refere. Bom, pelo menos não até o dia em que eu estou gravando esse vídeo. Mas eu quero saber mesmo a sua opinião. Você acha que ela é a Martha verdadeira? Deixe também sua opinião sobre a série aqui nos comentários e vamos discutir a respeito disso. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, Rodrigo, mais sorridente que isso, mais simpática do que isso, eu não consigo ser, viu? Beijo pra você também.